Eu tava aqui lembrando da capa do jornal Zero Hora do dia 27 de novembro de 2005. Aquele Grêmio de Mano Menezes. Era o dia seguinte da Batalha dos Aflitos. E o título era Aí Vem o Grêmio. Fim de jogo no Alfredo Jaconi, Juventude 0, Grêmio 2. O Grêmio, enfim, consegue uma atuação mais consistente, né? O Grêmio, enfim, consegue nos dar alguma esperança. A gente finalmente consegue sair de um apito final do Grêmio satisfeitos com o resultado e desempenho, né? Não é aquela vitória preocupante, né? Ou angustiante, ou que a gente consegue curtir pouco, que a gente consegue, de repente, ficar um pouco aliviado pelos pontos, mas preocupado com todo o resto. Não, foi uma vitória diferente. O Juventude é um time fraco, mas ainda assim é um time de Série A. E o Grêmio já colecionou papelões nesse mesmo 2025 contra times tão ou mais fracos que esse Juventude, né? Então, sem dúvidas é um alento. E é um alento que pode significar muita coisa, mas pode não significar tanta. E aqui entro eu no papel de advogado do diabo que sou, né, para dar uma puxadinha também na galera mais ao centro, né? Puxando ao centro seria o nome desse bloco do vídeo. Porque, cara, tem muita terra arrasada que a galera faz que eu também dou uma amenizada, calma, não é para tudo isso. E também tem muito oba-oba que eu tento puxar também para esse mesmo centro, né? Eu acho que essa vitória de hoje, como eu acabei de descrever, né, que foi diferente das outras, foi muito mais vistosa, ela pode significar algo muito bom. Ela pode significar um Grêmio se reencontrando, o Mano Menezes finalmente conseguindo tomar as rédeas desse grupo aí, desse time, né? Mas pode ser um fogo de palha, pode ser uma amostragem muito pequena, pode ser, né, um dia não do Juventude, um dia sim do Grêmio, e daqui a pouco a coisa não é tanto, não melhorou tanto ainda, né? Então eu acho que a gente tem que ter cautela, mas sem dúvidas a gente consegue ficar esses próximos dias aí até o jogo do Corinthians, né? E depois tem toda aquela parada maior, mas já tem aí uns 12 dias, 10, 12 dias de pausa, que a gente pode sim gozar de uma tranquilidade maior por conta do que vimos em campo, não só pelo resultado. E eu tô de verde hoje, tô de verde, aqui tons de verde, em homenagem a esse Juventude, que é o grande responsável por talvez os únicos 2 jogos bons do Grêmio na temporada, né? Os jogos realmente bons, né? Um na era Quinteiros, outro na era Mano Menezes. Sem dúvidas o melhor jogo do Quinteiros no Grêmio foi contra o Juventude na Arena, o jogo de ida da semifinal do Gauchão, aquele jogo que, se não tivessem nos garfiado, né, se a arbitragem não tivesse sido escandalosa contra o Grêmio, o jogo da volta seria um amistoso, e depois os colorados e não sei mais quem ficaram tentando inverter uma narrativa de que o gol de bicicleta lá do Gustavo, do Gustavo, nossa, deu um branco agora, o guri que jogou hoje até, meu Deus, me deu um branco no nome dele, mas que o gol dele teria sido ilegal e que o Grêmio só passou, aliás, não é quando eu digo os colorados, não é os colorados do boteco, não é os influencers, não é os tuiteiros. O Barcelos disse isso, o presidente do Inter disse que o Grêmio só está na final porque, né, passou roubado ou algo nesse sentido, enfim, uma pequeneza assim que cabe dentro de um dedal, né? Mas a verdade é que o jogo de ida era para ter sido resolvido já com uma goleada sonora do Grêmio se a gente não tivesse sido operados na Arena, e aquele sim foi um jogo de encher os olhos do Grêmio. Eu lembro que, assim, para ser justo, o Grêmio fez eu não me lembro se foi um primeiro ou um segundo tempo muito bom, assim, sabe? Não foi também 90 minutos de massacre, não foi para tanto. Mas teve um dos tempos, particularmente, o Grêmio foi muito bem, e no outro foi apenas ok, assim, e acabou sendo um bom jogo, tá? Coincidência ou não,
o grande jogo de Mano Menezes até o momento também é contra o Juventude, o que me acende um sinal de alerta, né? Talvez o Juventude tenha uma fragilidade ali que o Grêmio consegue encaixar de vez em quando alguma coisa, mas o Grêmio também fez jogos bem ruins contra o Juventude, né? É bom dizer. Esse mesmo aí do gol de bicicleta aí da semifinal, o Grêmio jogou mal no Alfredo Jaconi. Então é claro que quando joga bem é uma boa notícia. Mas assim, é mais um indício de que a gente tem que também ter um pouquinho de tranquilidade com essa euforia, porque é o mesmo Juventude que até o time do Quinteiros tinha conseguido desempenhar um bom futebol, tá? Então, eu sempre digo que as coisas, pro bem ou pro mal, precisam de amostragem. Se o Grêmio fizer um jogo pavoroso no meio de uma temporada que tá regular, tá bem, tá mais ou menos, tal, calma. Não quer dizer que a maionese desandou, que a coisa tá ruim, que a gente vai ser rebaixado. Agora, se os próximos jogos mostrarem a mesma coisa, a gente pode oficialmente começar a se apavorar, né? Pro bem é a mesma coisa. Esse jogo nos deu uma luz de esperança, um fio de esperança, que pode nos conduzir, de fato, a caminhos mais dignos do Grêmio, mais promissores até mesmo, né? Até para sonhar com algum G, alguma coisa lá na frente, mas apenas se, só e tão somente se os próximos jogos, as próximas amostragens confirmarem o que a gente viu hoje. Como eu disse, pode ser um fogo de palha, pode ser contra um Juventude que está perdido. O Grêmio pegou um time que está na situação mental que o próprio Grêmio se encontrava até pouquíssimo tempo atrás. Claro que o Juventude não é um time tão grande quanto o Grêmio, eu acho que o time grande no Z4 ou perto do Z4 se abala mais, a pressão é maior. Mas o Juventude ainda assim sofre uma pressão, ainda assim tá angustiado com aquela posição na tabela, e isso tudo joga contra, a perna pesa mais do que o normal. Então tem todos esses fatores, né, que também constroem o jogo de hoje. Então assim, gente, eu fiquei feliz com o jogo do Grêmio, assim, eu acho que, né, deu para lavar um pouco a alma, assim, tirar um pouco daquele ranço das derrotas, dos empates e até das últimas vitórias, né, de um time totalmente perdido e assustador, né. Claro que a gente ainda viu alguns erros, é claro que a gente ainda viu um problema grave de tomada de decisões, né, que eu falo que o time tem uma questão da cabeça que não dá. O Kiki Oliveira hoje foi um dos ícones dessa crítica que eu faço, né, mas por outro lado, o Cristaldo, que ainda deu suas cristaldices ali em alguns momentos, em boa parte do jogo foi bem, na minha opinião, né? O Alisson, a base aí salvando, né? O Alisson foi bem também. Eu acho que assim, ninguém foi exuberante, na minha opinião, ninguém foi assim, nossa, de chorar vendo a atuação do cara, mas eu acho que de forma geral o Grêmio foi coeso, foi interessante. Algumas individualidades ali conseguiram mostrar um futebol mais, talvez menos nervoso, né? Talvez mais centrado, talvez mais concentrado. Eu acho que também esse afastamentinho do Z4, que agora já é um belo afastamento, mas que a gente já entra em campo um pouquinho mais longe ali, acho que isso tira um peso, né? Enfim, e aí é começar a ver os próximos jogos para confirmar. E tem um Corinthians, acho que é dia 12, né, se eu não me engano, na Arena do Grêmio, um Corinthians que também não vive seu grande momento, né? Tá lá conturbado na política e etc. Cara, que assim, se ganhar, dá quase para carimbar um final de ano, um segundo semestre mais tranquilo. Não sei se ainda almejando coisas maiores, mas minimamente digno, né? Salvo uma nova reviravolta trágica pro Grêmio, que daí não acho que seria a tendência, tá? Mas eu acho que mais do que ganhar, agora a gente já está em condições de começar a olhar mais para a atuação, para o desempenho. Claro que o resultado ainda é importante, né? O Grêmio também está no meio da tabela, não é grande coisa e tal, mas assim, para entender se esse Juventude foi um fogo de palha, ou se a gente vai conseguir criar uma amostragem um pouquinho mais consistente ali na frente,
jogar bem contra o Corinthians, mesmo que empate, mesmo que não venha o resultado ideal, já pode ser um alento, na minha opinião. Já pode ser uma prova, um indício ainda maior de que o Mano está conseguindo entender melhor esse time, o time está conseguindo entender melhor esse Mano e as coisas estão começando a criar uma sinergia ali, uma organização melhor, né? Então eu estou muito curioso para ver esse Grêmio e Corinthians. Quero muito ganhar, mas quero talvez pela primeira vez, mais do que ganhar, acima do resultado talvez, pela primeira vez eu queira ver um Grêmio ainda jogando bem. Porque daí seriam 2 jogos seguidos. E seria, né, o Grêmio vem de algumas vitórias seguidas, mas de uma atuação mais consistente seria, acho que o segundo jogo seguido. Eu não considero, o Mano considera que contra o Luquenho foi muitas finalizações, não sei o que. Cara, era um time muito fraco, era 2 jogadores a menos e na boa, esse jogo eu não considero que teve essa atuação boa aí que o Mano dá a entender, mas contra o Juventude, sem dúvidas, a gente viu isso. A arbitragem, cara, é louco, né? Porque até quando os caras marcam alguma coisa pro Grêmio, a gente tem asteriscos para comentar. E é bem verdade que parece que a maré virou um pouco, tá? Porque esse pênalti que deram pro Grêmio foi pênalti. É engraçado, porque eu tô aqui fazendo um meia-culpa, quase constrangido de falar do lance, que foi pênalti. Que não tem discussão, é só olhar os comentaristas de arbitragem, só... Cara, o goleiro foi muito imprudente, para dizer o mínimo, né? O que ele queria com aquele braço aqui, cara? É tipo assim, questão cognitiva que às vezes a gente fala dos jogadores do Grêmio, né? Acho que é o Marcão, né? O Marcão também, francamente, né? Mas assim, o que eu acho, tá? Que em outros tempos, naqueles tempos de 9 escândalos contra o Grêmio seguidos, não tô falando de errinho sutil, tô falando de escândalos, de garfadas assim que nos custaram muito caro. Naquela onda, naquela leva naquela maré de azar, vamos botar aí que o Grêmio viveu, eu não tenho dúvidas que esse pênalti não seria marcado. Porque nos omitiram coisa muito pior. Né? Então, assim, por que eu digo isso? Porque houve o movimento de alavanca do braço, houve, né, uma espécie de cotovelaço ou algo do tipo, que caracteriza a agressão e ponto, não tem discussão. Houve. E a bola estava em jogo, o Kahneman chegou perto, o cara deu. Então assim, acabou a discussão. Mas onde moraria, na maré de azar do Grêmio, onde moraria a interpretação para não terem marcado? A intensidade. Não foi também uma bomba do cara, assim, direto, de um cruzado na boca do cano, não foi. Foi um pouco fraco, né? Mas ainda assim o suficiente para caracterizar uma agressão. Tanto é que o juiz viu, o VAR chamou, o juiz viu o vídeo e falou, de fato, teve força suficiente para caracterizar uma agressão. Pênalti. Só que a partir disso, cara, é cartão vermelho. Sabe? Aí tem, obviamente vai ter colorado, vai ter alguém puxando a narrativa de que a reclamação do Grêmio tá funcionando, hein? Olha o pênalti que marcaram para eles. Vai ter alguém dizendo isso, que é um absurdo, porque foi pênalti, né? Não tenho culpa que o goleiro fez uma burrice dessas, mas foi pênalti. E aí eu digo, tá, meu amigo, e cadê meu vermelhinho? O jogo poderia ter sido muito mais fácil pro Grêmio. Muito mais tranquilo, porque daí ali ele se expulsa o goleiro, tem que fazer uma substituição, fica com 1 a menos, com o goleiro reserva, né? E não acabou acontecendo, porque eu até entenderia não expulsar o goleiro se ele tivesse feito um malabarismo, né, de interpretação para não ver o pênalti. Ah não, ele só empurrou. Ah não, foi fraquinho. Eu discordaria completamente, mas eu entenderia essa visão do árbitro. Ah não, foi fraco, foi empurrão. Eu ia dizer, meu Deus, que absurdo, cara. É só contra o Grêmio mesmo que o cara interpreta dessa forma e tal. Mas eu entenderia. Agora, a partir do momento que o árbitro viu, e não, ele identificou a agressão mesmo, entendeu o que houve e marcou o pênalti, cara, não existe não dar vermelho. Ele não deu nem amarelo. Ele não deu nem amarelo, cara. Né? Então, assim, é bizarro, né? A gente acabou sendo roubado e depois dizem, o Grêmio, quando perde, sempre reclama. Não, às vezes a gente ganha e é roubado também. Eu sempre digo isso, né? Não é só quando perde. Só que é claro que quando ganha, o impacto é menor, o prejuízo é menor, né? Ou até não há um prejuízo direto ali. Então,
é óbvio que não vira a pauta do jogo, mas quando perde, muitas vezes a interferência foi grande, né? Ainda bem que não foi o caso de hoje, e também teve um pênalti pro Juventude, quando estava 1-0, se eu não me engano, que seria o gol de empate deles, poderia encrespar o jogo ali, e acho que o Grêmio faz o gol, o 2-0 na sequência, né, da anulação do pênalti, que também, quem quiser fazer malabarismo teórico ali para tentar achar um prejuízo ao Juventude ali, né, só um pouquinho, cara. Primeiro que assim, ó, eu achei que o Kiki foi um pouco imprudente na chegada dele ali, mas eu não sei se foi pênalti, meu, sinceramente. É uma chegadinha ali, muito mandrake, o cara se joga e tal. Não sei se foi pênalti do Kiki Oliveira, tá? Pra mim, se foi pênalti do Kiki Oliveira, então foi falta no Marlon. Foi falta no Marlon. Com certeza foi falta no Marlon. Pra mim foi muito mais falta no Marlon do que a falta do Christian Oliveira, né? Mas assim, se tu marca uma, tu marca outra, né? Não tem como tu dizer que foi pênalti e não foi falta do Marlon, né? Então assim, mas pro juiz sim. Pro juiz foi pênalti e não foi falta no Marlon. E aí nós estaríamos sendo operados pela arbitragem mais uma vez. Porque, cara, é incoerente tu achar que foi falta do Christian Oliveira e não foi falta um segundo antes no Marlon, dentro da área, que já anularia, né, o lance seguinte. E o juiz estava com esta visão, cara. E aí o Grêmio foi salvo por um impedimento de um dos jogadores que estava ali envolvido na disputa de bola com o Marlon. Disputa essa que ele não achou faltosa, né? E se vocês olharem o VAR, eu reparei que ele tava louco para dar o pênalti. Não sei se ele não tava convicto com o que ele deu pro Grêmio e queria compensar, mas ele tava louco para dar. Para ele foi falta do Kiki Oliveira, não foi falta no Marlon, e ele ia vir com o capitão lá para confirmar. E daí o VAR deve ter dito, mas olha só, teve um impedimento aqui, ó. Dele olhou assim, puta, mas será que o cara participa? Participa. Mas será que o cara é do Juventude mesmo? É do Juventude. Mas será que o cara não tá uma ilusão de ótica? Não, é isso mesmo. Aí ele vira, ele sai do VAR com uma cara assim, ó. Tipo assim, ele sai com uma cara triste, desapontado, frustrado, porque ele teve que anular o pênalti. Então, assim, não teve nada de atípico, não teve nenhuma ajuda ao Grêmio, não teve nada, cara. Não teve nada. Teve, aliás, um garfo no Grêmio, que foi a não expulsão do goleiro do Juventude. Mas é isso, gente. É uma cautela, né, que eu prego aqui. Eu acho que foi interessante o que a gente viu, mas eu, para ficar tranquilo mesmo e ter certeza que a gente vai poder olhar para a parte de cima e almejar alguma coisinha melhor lá em cima, eu preciso de uma amostragem maior. Eu preciso dessa amostragem e acho que contra o Juventude já dá para, contra o Corinthians já dá para querer fazer essa análise, tá? Mas por outro lado, acho que a gente viu na era Mano Menezes algo que a gente não tinha visto até então, né? Um Grêmio que conseguiu vencer e convencer. Vamos ver se isso se sustenta, se isso vai ser mais perene e se dá para sonhar com um G alguma coisa no final da temporada. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.